Você acredita que alguém seria capaz de destruir a própria ex-esposa na frente de todos os colegas da escola só para inflar o próprio ego? Pois é, hoje eu vou contar para vocês uma história que vai deixar vocês de queixo caído. Uma mulher que enfrentou o pior tipo de humilhação pública, mas que teve uma reviravolta tão épica que mudou tudo em questão de minutos. Se preparem, porque essa história tem tudo: traição emocional, manipulação psicológica e uma vingança que não precisou de gritos ou escândalo, apenas a verdade nua e crua. Fiquem até o final porque a entrada do marido atual dela vai fazer vocês entenderem o que é verdadeiro poder. Era uma terça-feira qualquer quando Lívia encontrou o convite em cima da mesa da cozinha. Sabe aqueles convites chiques, papel grosso, letra dourada? Pois é, era exatamente isso. Colégio Santa Clara, turma de 2014, reunião de 10 anos. Por um momento, ela só ficou olhando para aquele retângulo de papel como se fosse uma bomba prestes a explodir. E olha, não era paranoia não. Porque na cabeça dela só tinha o nome, Marcos. O ex-marido. Aquele cara que tinha virado especialista em fazer ela se sentir um lixo durante os 7 anos que ficaram juntos. Imaginem conviver com alguém que te faz sentir que você é um peso morto, que não serve para nada além de apoiar os sonhos dos outros. Lívia ficou ali, parada, lembrando de como tudo começou. Ela e Marcos eram o casal perfeito do colégio. Sabe? Ela era a menina doce que desenhava muito bem, ele era o garoto popular que já sonhava em ser advogado. Todo mundo achava que era um conto de fadas. Mas ninguém via o que acontecia por trás das cortinas. Nos primeiros anos de casamento, quando Marcos estava na faculdade de Direito, ela trabalhou em 2 empregos para sustentar os dois. Ela que digitava os trabalhos dele, ela que organizava os encontros com os colegas, ela que abriu mão do próprio curso de artes para que ele pudesse focar na carreira. E sabe qual era o obrigado que ela recebia? Lívia, você precisa ser mais ambiciosa. Você precisa pensar no nosso futuro. O pior de tudo é que ela acreditava. Ela realmente achava que estava fazendo o certo, que estava sendo uma boa esposa. Até que um dia, depois de uma briga feia, ela percebeu uma coisa. Ela tinha sumido. A Lívia que desenhava, que sonhava, que tinha vontade própria, tinha simplesmente evaporado. O divórcio foi um inferno. Marcos contou para todo mundo que ela era uma fracassada, que não tinha ambição, que era só uma mulher interesseira que queria vida fácil. Ele virou a vítima da história, o coitadinho que se casou com uma parasita. E o pior? Por um tempo, até ela acreditou nessa versão. Mas aí, 3 anos depois do divórcio, algo mudou. Lívia conheceu Rafael. E gente, que diferença é ter alguém que realmente enxerga você, né? Rafael era o oposto total do Marcos. Onde Marcos era barulhento e arrogante, Rafael era tranquilo e seguro de si. Onde Marcos sempre tentava diminuir ela, Rafael a encorajava a sonhar de novo. Com o apoio do Rafael, Lívia voltou a estudar. Terminou a faculdade de artes, fez especialização em História da Arte e, pasmem, abriu uma consultoria própria ajudando colecionadores a autenticar obras de arte. A mulher que o Marcos dizia que não servia para nada virou uma especialista respeitada no mercado. E detalhe, Rafael não era um cara qualquer não. O homem era literalmente bilionário. Herdeiro de uma família dona de uma das maiores construtoras do país. Mas ele nunca fez questão de ostentar, nunca tratou ela como troféu. Para ele, o dinheiro era só um detalhe. O importante era o amor e o respeito entre eles. Quando Marcos soube do casamento através das redes sociais, porque óbvio que ele stalkeava ela, o cara pirou. Começou a mandar mensagens maldosas, falando que ela tinha virado uma interesseira de alta classe, que estava vivendo numa gaiola de ouro. O ego ferido do cara não suportava ver que ela tinha conseguido reconstruir a vida e ainda por cima com alguém 1000 vezes mais bem-sucedido que ele. Agora, voltando para nossa reunião. Lívia ficou 3 semanas olhando para aquele convite. Ela sabia que se não fosse, Marcos ia espalhar para todo mundo que ela estava com vergonha de aparecer. Mas se fosse, ia ter que enfrentar as maldades dele na frente de toda a turma. Era uma situação sem saída. Rafael, claro, ofereceu todo o apoio. Se você não quiser ir, a gente não vai. Simples assim. Mas aí que tá, essa atitude dele fez com que ela quisesse ser mais forte. Ela decidiu que ia encarar. Ia mostrar para todo mundo, e principalmente para si mesma, que não era mais aquela menina insegura de anos atrás. A noite da reunião chegou como uma tempestade anunciada. Lívia se arrumou caprichado. Um vestido azul nave lindo que realçava os olhos dela, sapatos elegantes, cabelo impecável. Ela estava linda, mas por dentro o nervosismo era de matar. Rafael ia tentar chegar mais tarde porque tinha um compromisso de trabalho que não podia cancelar.
Pelo menos nas primeiras horas, ela ia ter que enfrentar tudo sozinha. O local da reunião era o Clube dos Advogados, um lugar chique que combinava com o ego inflado da turma. Quando Lívia entrou no salão, o primeiro que ela sentiu foi aquela energia pesada de julgamento. Sabe quando você entra num lugar e sente que todo mundo tá te analisando? Era exatamente isso. Os cochichos começaram na hora. Olha quem apareceu. É a ex do Marcos. Ouvi dizer que ela casou com um bilionário. Deve ser interesseira mesmo. Cara, que coisa mais baixa, né? O pessoal nem disfarçava. Por sorte, a Júlia, melhor amiga dela desde sempre, veio correndo dar um abraço. Amiga, que saudade. Você tá maravilhosa. Júlia era médica pediatra, mãe de 2 filhos, e uma das poucas que sempre soube como Marcos era tóxico. Você veio mesmo. Tô muito orgulhosa. Quase desisti, Lívia confessou. Mas não podia deixar passar batido. Ainda bem, porque você precisa mostrar para essa turma hipócrita quem você realmente é. E olha, o Marcos tá ali no bar, já bebendo e fazendo discurso para a plateia dele. Lívia olhou na direção que Júlia apontou e lá estava ele. Marcos continuava bonito, tinha que admitir. O mesmo cabelo loiro, o mesmo sorriso conquistador que enganava todo mundo. Ele estava rodeado dos mesmos amigos de sempre, ex-jogadores do time de futebol, algumas ex-líderes de torcida que envelheceram mal, o pessoal que sempre foi do grupinho dele. Durante a primeira hora, Lívia conseguiu ficar numa boa. Ela e Júlia conversaram com algumas pessoas legais. O Daniel, que virou desenvolvedor de aplicativos e continuava o cara mais gente boa do mundo, a Sara, que tinha uma floricultura linda e estava super bem de vida. As conversas eram leves, normais. Lívia até relaxou um pouco. Mas aí ela percebeu o momento exato em que Marcos a viu. O sorriso dele tremeu por meio segundo, depois ele estreitou os olhos com aquela expressão de predador que ela conhecia bem. Ele se desculpou com o grupinho e começou a caminhar na direção dela. Showtime, murmurou Júlia no ouvido dela. Lembra quem você é agora. Lívia. Nossa, mal te reconheci, disse Marcos parando na frente delas. A voz dele tinha aquele tom meloso e venenoso ao mesmo tempo. Os olhos fizeram aquela varredura nojenta no corpo dela, parando por alguns segundos no anel de casamento. Tá bem diferente. O dinheiro faz milagre mesmo, né? A Lívia de antigamente teria ficado vermelha e gaguejado alguma coisa. A Lívia de hoje olhou bem nos olhos dele e respondeu. Oi, Marcos. Você não mudou nada. E deixou a ambiguidade no ar de propósito. Ele disfarçou a irritação com o sorriso fake dele. Tô trabalhando duro, lutando a boa luta. Sabe como é. E você? Ouvi dizer que casou de novo. Parabéns, conseguiu fisgar um peixe grande, hein? Deve ser bom não ter que se preocupar com nada agora. Primeira cutucada dada. Sutilmente chamando ela de interesseira na frente dos outros. Sou muito feliz, Marcos, ela respondeu, sem dar corda. Ah, tenho certeza que é. É longe daquele nosso apartamentinho na Vila Madalena, né? Lembra como a gente contava os trocados para comprar uma pizza na sexta-feira? Agora deve estar comendo em prato de ouro, né? Ele estava construindo a narrativa dele tijolo por tijolo. Ele era o cara ralador, que veio do nada. Ela era a interesseira que pegou atalho para a vida boa. Uma manipulação psicológica de manual. Lembro bem da nossa história, Marcos, ela respondeu, com um tom um pouquinho mais frio. Lembro de tudo. E ele sabia que ela não estava falando só da pizza. Estava falando das noites em claro digitando os trabalhos dele, das oportunidades de emprego que ela recusou para apoiar ele, da herança da avó que ela usou para pagar a faculdade dele, herança que ele esqueceu de mencionar na versão heroica da história. Antes dele poder responder, apareceu o Tom, ex-capitão do time e um dos maiores puxa-sacos do Marcos. Marcos, cara, a galera quer que você fale alguma coisa no microfone. Você sempre foi bom de discurso. Os olhos do Marcos brilharam. Microfone, plateia cativa, era o habitat natural dele. Me dá licença aí, Lívia. Tem gente esperando. E saiu com aquele sorrisinho prepotente. Júlia soltou um assobio baixinho. O narcisista pousou e tá se preparando para a execução pública. Lívia viu ele subindo no palquinho improvisado e sentiu o sangue gelar. Isso ia ser pior do que ela imaginava. Ele não ia só humilhar ela numa conversa particular. Ia fazer isso na frente de todo mundo. O som da colher batendo na taça de champanhe cortou o barulho do salão. Todo mundo parou para olhar para o Marcos, que segurava o microfone numa mão e o copo de uísque na outra. Para quem não conhecia, ele parecia confiante e charmoso. Lívia sabia reconhecer aquele brilho perigoso no olhar.
Era um predador no território dele. E aí, pessoal? Que bom ver todo mundo aqui. 10 anos, né? Parece que foi ontem. A turma respondeu com gritos e assovios. Olhando vocês aqui, vejo que alguns envelheceram um pouquinho. Pausa para risada. Alguns enriqueceram bastante. Olhar certeiro na Lívia. E alguns só tão felizes por ainda estarem vivos. Cada palavra era uma pedrinha jogada na lagoa para criar ondas de especulação. O cara era mestre em insinuação. Vocês sabem, eu olho para esse salão e vejo um monte de história de sucesso. Médicos, empresários, pais de família, gente que rala para construir algo de verdade, algo para se orgulhar. Ele tomou um gole do uísque, deixando a frase no ar. A insinuação era clara. Sucesso de verdade era conquistado com suor, não com casamento. Aí ele olhou diretamente para Lívia e levantou o copo num brinde sarcástico. E quero dar um salve especial para minha ex-mulher, Lívia Santos. Um murmúrio percorreu o salão. Era audácia até para ele chamar ela pelo nome de solteira em público, tentando apagar a identidade atual dela. Talvez vocês não saibam, mas eu e a Lívia fomos namorados desde o colégio. A gente construiu uma vida juntos do zero. Ele balançou a cabeça com um sorrisinho nostálgico e falso. Eu botei tudo que eu tinha na minha carreira, construindo um futuro para nós dois, e ela estava do meu lado, por um tempo. A expressão por um tempo era puro veneno. Sugeria que ela tinha abandonado o barco, que não tinha fibra para aguentar a luta. A vida leva a gente para caminhos diferentes, ele continuou, com aquela voz melancólica e hipócrita. As pessoas mudam. E enquanto meu caminho foi meio íngreme, meio difícil, eu não trocaria essa batalha por nada. Constrói caráter, ensina o que realmente importa. Ele estava tecendo uma teia, e ela era o centro. Cada palavra calculada para diminuir ela, para pintar a felicidade atual como rasa e não merecida. Ele sabia que numa sala cheia de gente que passou a última década pagando financiamento e construindo carreira do zero, a história dele ia ser muito mais identificável que a dela. Uma mulher perto delas, que Lívia lembrava vagamente como ex-líder de torcida, sussurrou pro amigo ao lado alto o suficiente para ser ouvida. Nossa, sempre me perguntei o que aconteceu com eles dois. Ele ficou tão abalado na época. O estômago da Lívia deu uma revirada. Tava funcionando. Ele tava lançando o feitiço e todo mundo tava caindo. Mas vocês sabem, Marcos disse, se inclinando pro microfone, com a voz baixando para um tom confidencial, quase confessional. Eu me preocupo com ela às vezes. Me preocupo mesmo. Ele olhou diretamente para Lívia, os olhos cheios de uma preocupação teatral que dava nojo. Quando tudo é servido numa bandeja de prata, você pode perder o contato com a realidade. Pode esquecer quem você é, de onde veio. Pode esquecer das pessoas que estavam do seu lado quando você não tinha nada. Era a primeira pedrada. Não era um ataque direto, mas uma preocupação. Era manipulação de manual, enquadrar a crueldade como bondade. Ele não estava atacando ela. Tava preocupado. Era o cara legal, o ex-marido cuidadoso que só queria o melhor para ela. O silêncio no salão era ensurdecedor. Todo mundo olhando para ela, esperando uma reação. Uma lágrima, uma negação, um surto. Qualquer resposta emocional seria vitória para ele. Prova de que as palavras acertaram o alvo. Lívia respirou devagar e fez algo que ele não esperava. Sorriu. Não era um sorriso grande, nem feliz. Era pequeno, sereno e completamente ilegível. Era o sorriso de uma mulher que sabia de um segredo que ele jamais conseguiria entender. A falta de reação dela pareceu desestabilizar ele. Ele esperava uma rachadura na compostura, um sinal de fraqueza que pudesse explorar. Não viu nenhum. Ele hesitou por um momento, o charme caindo e revelando a animosidade verdadeira por baixo. Se recuperou rapidinho, terminando o discurso com flourish. Então, saúde para a turma de 2014. Pelo trabalho duro, pelo sucesso de verdade, e por nunca esquecer quem vocês são. Alguns aplausos hesitantes quebraram a tensão, mas foi meio sem graça. Marcos tinha forçado demais a barra. O ataque foi pessoal demais, pontudo demais. Deixou todo mundo desconfortável. Mas o estrago estava feito. A primeira pedra tinha sido lançada. O discurso do Marcos mudou totalmente o clima da festa. Era como se ele tivesse puxado um fio que começou a desfazer todo o tecido social educado da noite. O ar, que antes estava cheio de nostalgia alegre, agora estava carregado com a energia elétrica da fofoca. Lívia se sentia como um espécime sob análise, assunto de 100 conversas sussurradas. Os cochichos estavam por toda parte.
Ela via nos olhares de lado rápidos, nas cabeças juntinhas em grupos conspiratórios, nos silêncios súbitos quando ela passava perto de algum grupinho. Júlia, sempre fiel, tentava fazer o papel de escudo. Não escuta eles, Liv. São abutre. Se alimentam dessa porcaria. Mas era impossível ignorar os julgamentos. Eles vinham não em acusações diretas, mas no jeito cuidadoso de formular as perguntas. Lívia, que bom te ver. A implicação era clara. Como alguém como você conseguiu fisgar alguém como ele tão rapidinho? Foram 4 anos maravilhosos, Lívia respondeu de forma neutra, se recusando a elaborar. A brevidade dela era um escudo, mas Betânia viu como desafio. Imagino mesmo. Vi sua foto na revista Veja no inverno passado, naquele evento beneficente da Fundação Ashore, né? Deve ser incrível fazer parte disso tudo. Tão diferente de, sei lá, bazares e reuniões de pais. A risada da Betânia era frágil. Era a tática clássica de menina malvada, fingir admiração enquanto simultaneamente destacava as diferenças percebidas para criar um senso de separação. Tava lembrando todo mundo que a Lívia não pertencia mais ao mundo deles. Antes da Lívia poder responder, chegou Scott, um dos ex-amigos do time do Marcos, com uma cerveja na mão e um sorrisinho arrogante no rosto. Santos ou Ashore? Acho que Marcos estava falando da época de vocês. Cara, a gente era fudido mesmo naquela época. Mas era divertido, né? Nada como ganhar seu primeiro salário de verdade, sabe como é. Ele bateu no ombro do Marcos, que tinha convenientemente reaparecido. Esse cara aqui é fera no tribunal. Construiu o escritório do zero. Você deve ter muito orgulho dele. A pergunta era uma cutucada calculada para forçar ela numa posição estranha. Se concordasse, validava o Marcos. Se discordasse, ia parecer rancorosa. A ambição sempre foi uma das características marcantes do Marcos, ela disse, a voz uma superfície cuidadosamente polida. Era verdade, mas despida de qualquer calor. Marcos botou o braço no ombro do Scott, fazendo o papel do líder magnânimo. Ah, isso é história antiga, Scott. Todo mundo seguiu para coisas maiores e melhores. Ele olhou para Lívia. Alguns só tiveram que subir uma escada mais alta para chegar lá. Os sussurros ficaram mais altos, os julgamentos mais pronunciados. Cada interação era um cortezinho de papel, insignificante sozinho. Mas coletivamente estavam começando a sangrar a determinação dela. Marcos tinha conseguido envenenar o poço. Ele moldou a narrativa e agora os aliados dele estavam reforçando. Eles viam ele como o cara que se fez sozinho, o cara identificável do passado compartilhado. Viam ela como uma estranha que tinha trocado o ingresso por uma vida fácil. A parte mais dolorosa era o silêncio de quem deveria saber a verdade. Pessoas que ela considerava amigas. Pessoas que tinham ido no primeiro apartamento dela e do Marcos, que tinham visto ela trabalhando em 2 empregos para sustentar os 2 enquanto ele estudava direito. Agora ficavam ali paradas, olhos desviados, sem coragem de desafiar a versão dos fatos do Marcos. O silêncio deles era uma forma de cumplicidade, um endosso silencioso da crueldade dele. Alimentava o medo mais profundo dela, que talvez o Marcos estivesse certo desde o início, que ela era esquecível, insignificante, suas contribuições facilmente apagadas da história. Ela se refugiou numa mesinha vazia no canto, precisando de um momento para respirar. O salão parecia estar fechando em volta dela, a música alegre um contraponto sarcástico para a turbulência no peito dela. Ela observou o Marcos trabalhando o ambiente, rindo, apertando mãos, recebendo tapinhas nas costas. Ele estava brilhando com a confiança do vitorioso. Ele não estava só humilhando ela. Estava reunindo apoio, solidificando a posição social dele às custas dela. Esse era o motivo oculto, ela percebeu. Não era só sobre machucar ela. Era sobre poder. No pequeno mundo compartilhado dos ex-alunos do Santa Clara, ele estava restabelecendo a dominância. Estava acertando uma conta que não tinha nada a ver com o casamento deles e tudo a ver com o ego frágil dele, que tinha sido ferido quando ela se casou com um homem infinitamente mais bem-sucedido do que ele jamais poderia sonhar em ser. Alguém se aproximou da mesa, e ela se preparou para mais um ataque. Mas era o Daniel, o desenvolvedor de aplicativos quietinho de antes. Ele segurava 2 garrafas d'água, oferecendo uma para ela. Achei que você podia estar precisando, disse, os olhos bondosos. Ele tá sendo um babaca mesmo. Lágrimas picaram os olhos da Lívia, uma pontada aguda de gratidão. Obrigada, Daniel. Lembro de você me ajudando com cálculo na biblioteca, mesmo quando você estava sobrecarregada com suas próprias coisas, ele disse, se sentando.
E lembro de você me emprestando R$ 50 para um show quando meu pai tinha cortado minha mesada. Você sempre foi uma das boas, Liv. O ato simples de decência dele era uma corda de salvamento num mar de julgamento. Uma lembrança de que nem todo mundo tinha comprado as mentiras do Marcos. Ele tá dizendo pra todo mundo que eu sou uma espécie de mulher sustentada, ela disse, a voz tremendo ligeiramente. Daniel bufou. Qualquer um que acredita nisso é idiota. Marcos sempre foi especialista em se fazer parecer bem fazendo os outros parecerem mal. Certas coisas nunca mudam. A conversa quieta deles foi interrompida pelo som estrondoso da voz do Marcos de novo. Ele estava de volta no palco, com um drink novo na mão. Beleza, pessoal, se acalmem aí, ele gritou. A galera aqui estava conversando e pensamos que seria legal compartilhar umas histórias do tipo onde estão agora. Mas vamos tornar interessante. Vamos falar sobre nosso maior fracasso no caminho pro sucesso, porque é aí que tá o aprendizado de verdade, né? Os olhos dele encontraram os da Lívia do outro lado do salão, e um sorriso lento e cruel se espalhou no rosto. Ele estava subindo a aposta, se preparando para dar o golpe final. Ia transformar a vida dela numa história de advertência. O novo jogo do Marcos era uma obra-prima de guerra psicológica. Enquadrando como uma discussão sobre fracasso, ele deu para si mesmo licença para ser brutalmente pessoal sob o disfarce de reflexão honesta. Começou com uma história autodepreciativa sobre a primeira empreitada empresarial fracassada dele, uma empresa de cortar grama no colégio, que encantou a plateia e cimentou a imagem dele como um cara humilde e identificável. Depois passou o microfone para alguns dos amigos, que compartilharam anedotas higienizadas sobre investimentos ruins ou tropeços na carreira, todos com finais felizes e arrumados. Era tudo um preâmbulo cuidadosamente construído, um aquecimento para o evento principal. Lívia observou, o pavor crescendo a cada participante. Ela sabia que o microfone estava se movendo com propósito, uma arma sendo passada de mão em mão até chegar no alvo pretendido. O salão era uma panela de pressão, e ela estava no centro. Finalmente, Marcos retomou o palco. Isso tem sido demais, pessoal. Uma verdadeira lição de resistência. Ele pausou, a expressão mudando para uma de contemplação profunda e melancólica. Mas me faz pensar sobre um tipo diferente de fracasso. Não o fracasso nos negócios, mas pessoal. Ele olhou por cima da multidão, o olhar varrendo e passando pela Lívia como se estivesse só falando pro salão em geral. Mas o foco da energia dele era inconfundível. Você pode ter todo o sucesso do mundo, mas não significa muita coisa se você se perde pelo caminho. Eu conheci alguém uma vez que tinha tanto potencial, tanta luz. Era uma artista, brilhante. Podia ter feito qualquer coisa. A respiração da Lívia ficou presa. Ele estava falando dela. Estava falando das pinturas que ela costumava criar, da paixão que ela derramava nas telas no pequeno apartamento que eles dividiam. A paixão que ele primeiro encorajou, depois lenta e metodicamente extinguiu com críticas e indiferença. Mas ela ficou com medo, Marcos continuou, a voz ressoando com pena. Deixou o medo do fracasso paralisar ela. Desistiu dos sonhos. Escolheu o caminho fácil, uma vida confortável, uma casa bonita. Mas a que custo? O que acontece quando você troca sua alma por segurança? As palavras acertaram ela com a força de um soco físico. Era exatamente a narrativa que ele tinha usado para controlá-la por anos. Ele tinha convencido ela de que a arte era um hobby infantil, que as ambições dela eram irreais, e que o único valor real dela estava em apoiar ele. Agora ele estava apresentando essa realidade distorcida como um conto trágico que ela mesma tinha criado. Ele estava apagando o papel dele como arquiteto da insegurança dela e se reposicionando como a testemunha melancólica da queda. E a parte mais triste, ele disse, a voz caindo para quase um sussurro, é que não acho que ela percebe o que perdeu. Ela tá vivendo numa linda gaiola dourada, mas esqueceu como voar. Finalmente ele virou o olhar diretamente para ela, os olhos cheios de uma mistura assustadora de pena e desprezo. Eu olho para ela agora e só vejo o fantasma da menina que eu conhecia. E isso, meus amigos, é uma tragédia. Silêncio. Espesso, sufocante silêncio. Ele tinha conseguido. Tinha pintado ela como uma casca vazia, um fracasso não de carreira, mas de caráter. Uma mulher que tinha vendido a própria essência por uma vida de luxo. Era um retrato perfeito e condenatório, e nas caras chocadas e piedosas dos colegas, ela podia ver que eles acreditavam nele. As paredes cuidadosamente construídas da compostura dela começaram a desmoronar. O vestido azul parecia fantasia. A confiança, uma máscara frágil. Por baixo, ela era aquela menina de 24 anos de novo, a que olhava no espelho e só via o que o Marcos dizia que estava lá.
Insuficiente. Nunca suficiente. O salão começou a girar. Os rostos se borraram num calidoscópio de julgamento. Os sussurros não eram mais sussurros. Eram um rugido nos ouvidos dela. Interesseira. Fracasso. Vazia. Fantasma. Júlia agarrou a mão dela, os nós dos dedos brancos. Lívia, respira. Ele tá mentindo. Tudo mentira. Mas as mentiras eram tão potentes porque foram construídas em volta de um núcleo dos medos mais enterrados dela. Ela tinha mesmo pegado o caminho mais fácil. Sua vida com Rafael, por mais maravilhosa e amorosa que fosse, era uma linda distração das próprias potencialidades abandonadas. O veneno do Marcos estava funcionando porque estava ativando um veneno que ela carregava dentro de si há anos. Ele tinha ganhado. Tinha despido ela, exposto às inseguranças mais profundas, e invalidado a existência inteira dela em menos de 5 minutos. Saiu do palco sem nem olhar para ela, o trabalho completo. Foi imediatamente cercado por amigos solidários oferecendo tapinhas consoladores no ombro, as expressões confirmando que eles viam ele como o nobre ferido da história. Lívia sentiu uma necessidade desesperada de fugir, correr do salão, dos olhares piedosos, do peso sufocante da narrativa do Marcos. Deu meio passo na direção da saída, a visão turvando. E aí, as portas principais do salão se abriram. Um homem entrou. Ele não foi barulhento nem ostensivo, mas a presença dele pareceu sugar todo o ar do ambiente. Era alto e impecavelmente vestido, mas era a aura de autoridade tranquila e inabalável que comandava a atenção instantânea. Ficou parado por um momento, os olhos cor de uísque vasculhando a multidão com uma inteligência calma e perspicaz. Não estava procurando ninguém em particular, mas todo o ecossistema social do salão pareceu mudar e se recalibrar em volta dele. Os sussurros começaram de novo, mas dessa vez eram diferentes. Não estavam cheios de fofoca e julgamento, mas de admiração e incredulidade. É aquele? Meu Deus, é sim. É o Rafael Ashord. Ele a viu. Do outro lado do salão lotado, os olhos encontraram os dela. O barulho, o julgamento, o peso esmagador das palavras do Marcos, tudo pareceu desaparecer profundo. Ele não sorriu. Não precisava. O olhar era uma corda de salvação, uma promessa silenciosa. Eu tô aqui. Começou a andar na direção dela, o passo sem pressa e deliberado. A multidão se abriu para ele como o mar vermelho. Marcos, no meio do círculo de simpatizantes, se virou para ver o que tinha causado o alvoroço. O rosto, vermelho de vitória poucos momentos antes, ficou pálido. A cor sumiu completamente, deixando uma palidez pastosa e chocada. O caçador tinha acabado de perceber que um predador muito maior e mais perigoso tinha entrado no território. A entrada do Rafael não foi uma chegada, foi um evento. Ele se moveu pelo salão com uma economia de movimento que demonstrava um homem completamente confortável na própria pele, um homem para quem salões como esse não eram um palco para performance, mas simplesmente um espaço para ser ocupado. O olhar coletivo dos ex-alunos do Santa Clara o seguiu, uma onda de admiração silenciosa e reavaliação frenética se espalhando pela multidão. Esse não era só um homem bem-sucedido. Era um escalão diferente de existência, um nome que eles liam no valor econômico, não no jornal local. Marcos e a turma dele ficaram paralisados no meio da frase. A bolha de autoparabéns estourou na hora. O rosto do Marcos era uma tela de emoções conflitantes, incredulidade, fúria e uma consciência súbita e dura do próprio status provinciano. Ele, que tinha passado a última hora meticulosamente construindo a imagem como o rei self-made do pequeno lago, agora estava cara a cara com o oceano. Rafael nem sequer olhou na direção do Marcos. O foco era inteiramente na Lívia. Conforme ele se aproximou, viu o tremor nas mãos dela, o brilho de lágrimas não derramadas nos olhos, o jeito frágil como ela se segurava. A expressão, que tinha sido neutra e observadora, se suavizou com uma ternura protetiva profunda que era só para ela. Chegou até ela, sem dizer palavra, pegou a mão. Os dedos eram quentes e firmes, uma âncora sólida no mar turbulento de pânico dela. Levantou a mão até os lábios e deu um beijo gentil nos nós dos dedos, um gesto pequeno e íntimo que era de alguma forma mais poderoso e declaratório nesse espaço público do que qualquer pronunciamento grandioso. Desculpa o atraso, disse, a voz baixa e só para os ouvidos dela. O evento beneficente foi interminável. Rafael. Ela sussurrou o nome, uma oração de alívio. O que você está fazendo aqui? Você é minha esposa. Ele respondeu simplesmente, como se essa fosse a única explicação necessária no mundo. Virou a atenção para Júlia. Júlia, bom te ver. Você também, Rafael.
Júlia disse, os olhos arregalados com uma mistura de choque e admiração. Seu timing é impecável. O olhar do Rafael finalmente se desviou da Lívia, varrendo o salão. Ele absorveu os rostos atônitos, o silêncio estranho, e finalmente permitiu que os olhos pousassem no Marcos. Não fuzilou. Não lançou olhares assassinos. Simplesmente olhou. Era um olhar calmo e avaliativo, do tipo que um geólogo daria para uma pedra comum. Naquele único olhar desdenhoso, ele despojou Marcos de toda a fanfarronice e bravata, tornando-o pequeno e insignificante. Marcos, recuperando parte da compostura, estufou o peito e deu um passo à frente, forçando uma bravata que claramente não sentia. Ashord, eu sou Marcos Reynolds, ex-marido da Lívia. Nunca fomos apresentados formalmente. Estendeu a mão, uma tentativa desesperada de afirmar alguma forma de igualdade, provar que pertencia ao mesmo ringue. Rafael olhou para a mão oferecida por um longo momento, não com desprezo, mas com uma espécie de curiosidade destacada. Depois olhou de volta para o rosto do Marcos, a expressão ilegível. Não fez movimento nenhum para apertar a mão. Uma apresentação não é necessária, Rafael disse, a voz quieta mas carregando com clareza absoluta no salão silencioso. Eu sei quem você é. A declaração simples foi devastadora. Implicava uma história, um conhecimento que ia além de um simples nome. A mão que Marcos tinha oferecido ficou no ar por um segundo doloroso antes dele desajeitadamente deixar cair pro lado. Uma onda de humilhação raivosa subiu pelo pescoço. Rafael virou o corpo ligeiramente, criando uma barreira sutil mas inconfundível entre Marcos e Lívia. Tinha assumido o controle do espaço, de toda a dinâmica, sem levantar a voz ou fazer um único movimento ameaçador. O poder dele não estava no que fazia, mas no que não precisava fazer. Acredito que você estava entretendo todo mundo com histórias, Rafael disse, os olhos ainda no Marcos. Algo sobre fracasso. Marcos engoliu em seco. Só uns velhos amigos compartilhando histórias. Você sabe como é. Não tenho certeza se sei, Rafael replicou, o tom ainda ameno, quase conversacional. Minha esposa é uma das pessoas mais resilientes e corajosas que já conheci. A definição dela de sucesso pode diferir da sua. Vê, ela mede não pelo barulho que você faz, mas pela integridade silenciosa com que você constrói uma vida. Não pelos sonhos que você proclama alto, mas pelos que você quieta e diligentemente alcança. Cada palavra era um corte cirúrgico preciso, desmontando a própria fundação da narrativa que Marcos tinha tão cuidadosamente construído. Ele não estava só defendendo Lívia, estava redefinindo os termos do debate inteiro. Lívia olhou para ele, o coração inchando com um sentimento tão imenso que mal conseguia conter. Ele não tinha entrado metendo o pau, punhos voando. Não tinha causado uma cena. Estava defendendo ela com a inteligência, dignidade e crença inabalável nela. Estava mostrando para todo mundo no salão o homem que ele era. E fazendo isso, estava mostrando a mulher que ele via quando olhava para ela. Os espectadores estavam cativados. Era um drama muito mais convincente que o monólogo autocompadecido do Marcos. Era um confronto silencioso e mortal de dois tipos vastamente diferentes de poder. Um era barulhento, inseguro e construído na subjugação dos outros. O outro era quieto, absoluto e enraizado na convicção. Eu acho, Rafael disse, o olhar finalmente liberando Marcos e se voltando para o resto do salão, uma ponta de aço agora por baixo do tom calmo, que o jogo acabou. Depois olhou de volta para Lívia, o rosto se suavizando mais uma vez. Vamos tomar um ar. Não esperou resposta. Mantendo a mão dela firmemente na sua, começou a conduzi-la para longe do epicentro tóxico do salão. A multidão mais uma vez se abriu para eles. Passaram pelos rostos atônitos, as bocas abertas, a compreensão desperta nos olhos dos colegas. Quando chegaram às portas, Lívia se arriscou num último olhar para trás. Marcos estava parado sozinho, a antiga plateia tendo sutilmente se afastado, não querendo ser associada com o lado perdedor. Ele parecia murcho, a vitória barata tendo virado cinza na boca. Pela primeira vez na noite, ele parecia exatamente com o que era, um valentão que tinha acabado de ser colocado no lugar. O ar fresco da noite foi um bálsamo na pele ruborizada da Lívia. Rafael a conduziu através de um conjunto de portas francesas para um terraço de pedra deserto com vista para o campo de golfe. O gramado bem cuidado, banhado na luz prateada da lua, era uma paisagem de calma perfeita e ordenada. Um mundo longe do campo de batalha social lá dentro. Por um longo momento, ficaram em silêncio, o som distante da festa um zumbido abafado atrás deles. Lívia finalmente soltou uma respiração trêmula, a tensão das últimas horas se liberando do corpo numa onda. Obrigada,
ela sussurrou, a voz grossa de emoção. Você não precisava fazer isso. Sim, Rafael disse, se virando para encará-la, as mãos encontrando as dela e segurando gentilmente. Eu precisava. Nunca vou ficar parado e permitir que alguém fale da minha esposa desse jeito. Ele me fez sentir tão pequena, ela confessou, a vergonha ainda grudada nela. Por um minuto ali, eu quase acreditei nele. Quase acreditei que eu era aquela pessoa que ele descreveu. Ele descreveu um fantasma, Rafael disse, a voz firme. Uma ficção que ele criou para acalmar o próprio ego. A mulher que eu vejo é uma consultora de arte brilhante que sozinha intermediou a aquisição de um Monet para um dos colecionadores mais exigentes do mundo. A mulher que eu vejo é uma parceira, minha conselheira mais confiável. A mulher que eu vejo acabou de conseguir uma cadeira no conselho da Fundação de Alfabetização Infantil. Um fantasma não conseguiria fazer isso. Só uma mulher formidável consegue. Ele estava listando as conquistas dela, não como defesa, mas como declaração de fato. Estava segurando um espelho, forçando ela a ver o reflexo que ele via. A verdade que o veneno do Marcos tinha tentado obscurecer. Justo então, as portas francesas se abriram de novo. Era Marcos. O rosto era uma máscara tempestuosa de raiva. A humilhação pública tinha apodrecido, e a necessidade de confronto tinha sobrepujado qualquer senso de autopreservação. Preciso falar com você, ele rosnou, apontando o dedo para Lívia. Sozinho. Rafael deu um passo à frente ligeiramente, um escudo sutil mas intransponível. Não acho que seja uma boa ideia. Isso é entre mim e ela, Marcos insistiu, a voz subindo. É sobre nossa história. Você não faz ideia do que a gente passou. Ah, mas eu acho que sei, Rafael disse, a voz caindo para um nível perigosamente quieto. O conversador calmo tinha ido embora, substituído por um homem de autoridade fria e dura. Eu sei, por exemplo, sobre a herança que sua esposa recebeu da avó. A que pagou a mensalidade da faculdade de Direito e as taxas do exame da OAB. Uma herança que nunca foi reembolsada, nem sequer reconhecida. Suponho que isso fazia parte da luta sobre a qual você construiu sua carreira. O queixo do Marcos despencou. Ele parecia como se Rafael tivesse dado um tapa nele. Como? Como você sabe disso? Quando me apaixonei pela Lívia, fiz questão de entender tudo pelo que ela passou, Rafael disse, os olhos como pedaços de gelo. Sei sobre a oferta de emprego que ela teve do Museu de Arte de São Paulo, a que você convenceu ela a recusar porque exigiria que ela viajasse, e você precisava dela em casa para digitar seus documentos e receber os sócios do escritório. Você chamou de sacrifício pelo nosso futuro, termo interessante para sabotar a carreira da sua esposa para avançar a sua. Lívia encarou Rafael, atônita. Ela tinha contado essas coisas para ele, claro, em confissões quietas e lacrimosas ao longo dos anos, mas ouvir elas sendo expostas tão clinicamente, tão factualmente como evidência num caso contra Marcos, era de tirar o fôlego. Rafael não tinha só escutado a dor dela, ele tinha catalogado as injustiças. E eu sei, Rafael continuou, a voz implacável, que depois do seu primeiro caso grande, quando você comprou aquele Porsche para você mesmo, disse para Lívia que não tinha dinheiro suficiente sobrando para ela fazer o mestrado que tinha sido aceita, mesmo a mensalidade sendo menos de um quarto do preço do seu carro. Marcos estava pálido, tropeçando um passo para trás. Isso não é. Era mais complicado que isso. Era? Ou foi simplesmente que seu sucesso exigia o fracasso dela? Que para você se sentir grande, ela tinha que ser mantida pequena? Rafael deu um passo para mais perto, e pela primeira vez, Marcos pareceu genuinamente assustado. Você não só se divorciou dela, Sr. Reynolds. Você tentou sistematicamente desmantelar ela. A confiança, a ambição, o senso de valor próprio. Você fala de gaiola dourada. Mas a única gaiola em que Lívia esteve foi a que você construiu para ela, tijolo por tijolo, com seus insultos, condescendência e egoísmo monumental. A verdade entregue no tom frio e preciso do Rafael foi mais condenatória que qualquer grito raivoso. Sugou todo o oxigênio do terraço. Marcos ficou exposto, não como um ex-marido injustiçado, mas como um abusador emocional mesquinho. Seus motivos ocultos não eram mais ocultos. Estavam nus para todo mundo ver. Nunca foi sobre amor ou história. Foi sobre ciúme. O ciúme profissional de um homem que ressentia o potencial da esposa, e a amargura pessoal de um homem que não suportava vê-la feliz e próspera com outra pessoa. Então você tá correto, Rafael concluiu, a voz se suavizando ligeiramente quando voltou o olhar para Lívia. Isso é sobre sua história. E eu tô aqui para garantir que essa história não tenha mais o poder de machucá-la. Depois olhou de volta pro Marcos,
a expressão de finalidade e desdém. Você é uma nota de rodapé na história da minha esposa, Sr. Reynolds. Sugiro que aprenda a aceitar isso. Com isso, Rafael pegou a mão da Lívia, deu as costas para o homem gaguejante e derrotado, e a conduziu para longe do terraço, deixando Marcos sozinho com os destroços das próprias mentiras. Não foi uma vitória barulhenta, mas silenciosa, uma defesa quieta que rugiu como um leão. Quando Rafael e Lívia voltaram para o salão, a atmosfera estava elétrica. O confronto no terraço não tinha sido visto, mas a mudança de poder que aconteceu quando Rafael chegou ainda era palpável. Marcos cambaleou um momento depois, o rosto cinzento, a bravata completamente sumida. Parecia um balão murcho, e a visão da derrota dele era uma verdade mais potente que qualquer fofoca. Ele evitou os olhos de todo mundo, indo direto pro bar, onde derrubou um copo de uísque de uma vez só. O feitiço estava quebrado. A narrativa que Marcos tinha tão cuidadosamente tecido tinha sido despedaçada. As pessoas que tinham sido rápidas em oferecer simpatia e se juntar no julgamento da Lívia agora pareciam incertas, as alianças mudando diante de uma nova realidade inegável. Começaram a olhar para Lívia diferente, não com pena, mas com o respeito que despontava. Estavam vendo ela não através da lente contaminada do Marcos, mas como a mulher que ficava ao lado do Rafael Ashford, igual a ele em graça e força silenciosa. Júlia e Daniel correram, os rostos radiantes. Isso foi, Júlia disse, procurando a palavra certa, bíblico. Eu queria ver alguém colocar ele no lugar há 10 anos. Daniel só balançou a cabeça em admiração. Ele nem levantou a voz. Mas o acerto de contas verdadeiro ainda estava por vir. Não viria do Rafael. Viria da própria Lívia. Fortalecida pela defesa inabalável do Rafael, sentindo o chão sólido debaixo dos pés pela primeira vez na noite toda, ela sentiu uma mudança profunda dentro de si. O medo tinha ido embora, substituído por uma raiva fria e clara. Uma raiva não só do Marcos, mas de si mesma, por ter deixado ele convencê-la de que ela era menos do que realmente era. Ela viu Bethânia e Scott, dois dos apoiadores mais vocais do Marcos, amontoados perto da mesa de salgadinhos, lançando olhares nervosos na direção dela. A velha Lívia teria ignorado, teria se contentado com a vitória particular. A nova Lívia, a mulher que Rafael enxergava, caminhou diretamente na direção deles. Eles ficaram em silêncio quando ela se aproximou, o desconforto óbvio. Bethânia, Lívia começou, a voz calma e firme. Você mencionou antes como minha vida deve ser diferente agora. Você tá certa. É diferente. Por exemplo, meu marido não vê meus sonhos como ameaça aos dele. Ele não me diz que minhas paixões são hobbies tolos. Ele celebra meu sucesso em vez de tentar sabotá-lo. Essa é a diferença principal, não o dinheiro. O rosto da Bethânia ficou vermelho manchado. Ela abriu a boca para falar, mas não saiu palavra nenhuma. Lívia então se virou pro Scott. E Scott, você disse que tinha orgulho do Marcos por construir o escritório do zero. Você deveria saber que o dinheiro inicial para esse escritório veio da herança da minha avó. Um investimento que eu fiz nele porque acreditava nele. Um investimento que ele convenientemente esquece de mencionar quando está contando a história heroica de origem. Scott olhou pro chão, pro teto, para qualquer lugar menos pros olhos da Lívia. A verdade das palavras dela, entregue sem malícia mas com convicção inabalável, tinha o som inegável da autenticidade. Ela não tinha terminado. A voz subiu ligeiramente, não num grito, mas o suficiente para chamar a atenção dos que estavam por perto. Por anos, eu deixei o Marcos me definir. Deixei a voz dele se tornar a única voz que eu conseguia ouvir na minha cabeça. Ele me disse que eu era fraca, então me senti fraca. Me disse que eu não era nada sem ele, e eu acreditei. Ela olhou pelo salão pro Marcos, que estava assistindo a cena se desenrolar, preso e impotente. Mas ele estava errado. As palavras eram simples, mas ressoaram com a força de uma revelação. Era a declaração de independência dela, falada não só pro salão, mas pro fantasma da menina que ela costumava ser. Minha vida não começou quando conheci Rafael Ashford. Começou quando deixei Marcos Reynolds. Tudo que eu tenho porque finalmente comecei a acreditar em mim mesma. O amor e apoio de um homem bom foi o vento favorável afortunado. Mas fui eu quem aprendeu a voar de novo. O discurso foi recebido com um silêncio atônito. Ela não tinha só se defendido, tinha reclamado a própria história. Tinha pegado a narrativa feia e distorcida que Marcos criou e botou fogo. No lugar, ofereceu a verdade, e era muito mais convincente. O acerto de contas foi silencioso mas absoluto. Tava nas caras envergonhadas dos que tinham sido tão rápidos em julgá-la.
Tava no respeito recém-descoberto nos olhos dos antigos colegas. Tava no jeito que Betânia não conseguia encontrar o olhar dela, e Scott de repente achou os sapatos fascinantes. E então o som quebrou o silêncio. Palmas. Começou com Júlia e Daniel, mas se espalhou. Sara, a florista, começou a bater palma. Alguns outros se juntaram. Não foi uma ovação estrondosa, mas uma onda de apoio, um reconhecimento da coragem dela. Rafael tinha ficado para trás, permitindo que ela tivesse o momento. Agora veio pro lado dela, os olhos brilhando de orgulho. Pegou a mão e apertou. Lívia olhou em volta do salão para os rostos das pessoas com quem tinha crescido. Ela não era mais um fantasma ali. Era real. Era inteira. E finalmente era livre. A reunião não era mais uma cova dos leões. Era só um salão cheio de gente. E ela não tinha mais medo. A história da Lívia é um lembrete poderoso de que nosso passado não precisa definir nosso futuro. Mostra que a força verdadeira não é sobre nunca cair. É sobre ter coragem para se levantar e reclamar sua própria narrativa. Ela lutou contra as mentiras, não com raiva, mas com a dignidade silenciosa da verdade, provando que a voz mais poderosa que você pode ter é a sua própria. A jornada dela de uma gaiola dourada para uma vida de liberdade autêntica é inspiração para qualquer um que já se sentiu pequeno. Se essa história de traição, redenção e o poder incrível da autoestima ressoou com vocês, por favor apertem o botão de like, compartilhem com alguém que precisa ouvir, e se inscrevam para mais histórias emocionais que parecem vida real. A gente se vê no próximo vídeo. Você já imaginou descobrir que a sua vida inteira é uma mentira? Geralmente, pensamos nisso quando descobrimos uma traição, certo? Você pega o celular do seu parceiro, lê aquelas mensagens que fazem seu estômago revirar e o mundo desaba. A maioria das mulheres, quando o casamento acaba desse jeito, grita. Elas quebram vasos na parede, rasgam fotos de viagens felizes, imploram por explicações como rímel escorrendo pelo rosto. Esse é o caos. Esse é humano. Mas Sara Vance não fez nada disso. Quando ela viu as mensagens no telefone do marido, ela não chorou, ela não tremeu. Ela não fez um escândalo. Ela simplesmente olhou para o relógio de pulso, calculou o tempo e começou a fazer as malas. Mas não pense que ela estava em choque. Ah, não. O que o marido dela, um banqueiro arrogante que achava que era o dono do mundo, não sabia, era que aquela frieza não era tristeza, era treinamento. Ara não estava saindo de casa porque seu coração estava partido. Ela estava saindo porque sua missão tinha acabado. Aquele casamento de 5 anos era apenas um disfarce. E o carro preto esperando por ela na esquina, sob a chuva fria de Londres, não era um carro de aplicativo. Era a extração dela. Hoje, eu vou te contar a história insana de uma mulher que trocou um apartamento de luxo por um ninho de cobras em alto mar, e como um simples colar de prata se tornou a arma mais perigosa em um iate de $500 milhão. Prepare-se, porque você nunca viu um divórcio acabar assim. A cena no apartamento de Londres era digna de cinema, mas não de um romance. Era um suspense gelado. O lugar era puro vidro e metal cromado, aquele tipo de decoração cara que serve para impressionar visitas, mas onde você nunca consegue relaxar de verdade. Ara dobrava uma blusa de seda com uma precisão militar. Esquerda sobre a direita, alisar o tecido, guardar na mala. Sem emoção. Sem excitação. O único som no quarto era o barulho da chuva batendo nas janelas gigantescas e o marido dela, Nathaniel, tentando controlar a situação. E ele estava furioso. Ele estava encostado no batente da porta, girando um copo de whisky, com aquela cara de quem não está acostumado a ouvir não. Você está sendo dramática, ele disse, com a voz carregada de impaciência. Foi só uma noite. Um lapso de julgamento. Você vai jogar fora 5 anos de casamento por causa de um erro. Ara nem olhou para ele. Ela continuou empacotando sua vida. Ela ignorou a pulseira de diamantes que ele tinha dado de desculpas no ano passado por ter esquecido o aniversário dela. Em vez disso, ela pegou um medalhão de prata simples, bello e barato. Era a única coisa ali que era realmente dela, de antes de tudo isso. Nathaniel, percebendo que o silêncio dela era mais perigoso que gritos, começou a entrar em pânico. Ele era sócio de um grande banco de investimentos, um homem que gerenciava riscos milionários todos os dias. Mas ele não conseguia calcular o risco que estava correndo ali, na frente da própria esposa. Para onde você vai? Ele zombou, tentando recuperar o controle. Você não tem economias. O acordo prenupcial bloqueia tudo até o divórcio sair. Você vai estar na rua em uma semana, Ara. Você não é nada sem mim. Foi aí que ela parou. Ara levantou a cabeça e olhou para ele. Os olhos dela, de um cinza tempestuoso, estavam vazios. Não havia amor,
Nemodio. Había apenas un vacío aterrorizante. As chaves estão no balcão, Nathan, ela disse. A voz dela não tremeu. Era baixa, estável e assustadora. Nathaniel tentou bloquear a passagem. Se você passar por essa porta, eu cancelo os cartões. Eu corto seu telefone. Você vai ficar sem nada. A Ara fechou o zíper da mala. O som foi agudo, definitivo, como o zíper de um saco para corpos. Ela vestiu seu casaco, passou por ele como se ele fosse feito de fumaça e entrou no elevador. Quando as portas de metal se fecharam, a última coisa que ela viu foi a expressão de choque no rosto do marido. Ele tinha acabado de perceber que, por 5 anos, dormiu ao lado de uma completa estranha. No momento em que Ara pisou na calçada molhada, fora do prédio, a esposa traída desapareceu, a postura dela mudou. Os ombros, antes relaxados, ficaram tensos e prontos. O olhar ficou afiado, escaneando a rua em busca de ameaças. Ela puxou um telefone descartável escondido no forro da bolsa e discou um número que tinha memorizado anos atrás. Tocou uma vez. Status, disse uma voz masculina do outro lado, distorcida e grave. O ativo está limpo. Ara respondeu, caminhando rápido em direção a um sedã de luxo preto, parado como motor ligado a 2 quarteirões dali. O marido foi neutralizado. Nenhuma suspeita sobre o objetivo secundário. Ótimo. Seu voo sai em 40 minutos. Você tem o drive. Ara deu tapinha no bolso do casaco. Lá dentro estava um pendrive USB contendo o livro caixa criptografado da empresa de Nathaniel. O marido achava que ela estava saindo por causa de uma traição amorosa. Na realidade, ela tinha acabado de roubar provas de que o banco dele lavava dinheiro para cartéis russos. A traição dele foi apenas a desculpa conveniente que ela precisava para sair de cena. Ela entrou no banco detrás do carro preto. O interior cheirava a couro caro e colônia masculina. Mas quem estava sentado lá não era um motorista qualquer. Era um homem que ela não via desde um baile de gala em Viena. Um homem de terno impecável, cabelos grisalhos e um sorriso que nunca chegava aos olhos. Silas Thorne. Ara ele cumprimentou. Ou devo te chamar pelo seu nome real agora? Ara está bom, Sr. Thorne, ela respondeu seca, entregando o pendrive. Ele conectou o dispositivo em um laptop, verificou os dados em segundos e assentiu. Nathaniel era peixe pequeno, Thorne disse, olhando a chuva pela janela. Foi um teste. Você passou. Ficou disfarçada por 5 anos, aguentou um casamento como um narcisista sem quebrar o personagem. Isso mostra disciplina. Eu quero o que foi prometido. A Ara cortou, sem paciência para elogios. Minha dívida está paga? Thorne apertou um botão e a divisória de vidro subiu, isolando-os do motorista. Você terá sua liberdade. Mas o contrato mudou. O estômago de Ara gelou. Não precisamos apenas que você desapareça, continuou ele. Precisamos que você vá para outro lugar. Um lugar muito mais perigoso do que a cobertura de um banqueiro em Londres. Ele tirou uma fotografia do bolso e deslizou pelo banco de couro até ela. A foto mostrava um iate. Mas chamar aquilo de iate era um insulto. Era uma cidade flutuante de aço negro e vidro, agressiva, parecendo um predador descansando na água. O Obsidian, disse Thorne. Proprietário, Damon Cross. Magnata da tecnologia, traficante de armas, bilionário intocável. Ele está ancorado em Mônaco para o Grande Prêmio de Fórmula 1. É o que teu tem a ver com isso. Ele está procurando uma nova curadora para sua coleção de arte privada, explicou Thorne. A última curadora dele. Sofreu um acidente lamentável. A mensagem era clara. A vaga abriu porque alguém morreu. Você quer que eu me candidate? Eu quero que você consiga o emprego. E depois, quero que descubra o que ele está escondendo no cofre blindado abaixo da linha d'água. Faça isso, e sua dívida é perdoada. Nova identidade, passaporte limpo e 5 milhões de dólares na conta. Você sai livre. Ara olhou para a foto do iate. Era aterrorizante e magnífico ao mesmo tempo, era uma sentença de morte ou um bilhete premiado. Quando o começo. Você já está contratada, Thorne sorriu, servindo uma taça de champanhe. Bem-vinda à vida boa, querida. Corta para a Riviera Francesa. O sol brilhava forte sobre o Mediterrâneo, um contraste brutal com a chuva cinza de Londres. O helicóptero pousou em Mônaco e Ara desceu, irreconhecível. As roupas sóbrias de esposa de banqueiro se foram. Agora ela vestia um terno de linho creme, óculos escuros enormes e um lenço de seda que custava mais que o aluguel de muita gente. Ela exhalava dinheiro antigo. Ela parecia pertencer àquele mundo. Um barco de apoio a levou até o iate gigante. De perto, o Obsidian era intimidador.
300 pés de casco azul meia-noite, decks em camadas, 2 helipontos e cúpulas de radar que sugerían que aquele barco tinha mais tecnologia de vigilancia do que um pequeno país. Aquilo não era um barco, era uma fortaleza soberana. Ao subir a bordo, quem a recebeu não foi o bilionário, mas uma mulher que parecia ter sido esculpida em mármore frio, alta, severa, como cabelo puxado tão forte para trás que parecia doer. Sravans, disse a mulher com um sotaque alemão cortante. Eu sou Greta, a chefe de equipe. Sapatos fora, por favor. Não usamos sapatos de rua no com vez de teca. Ara obedeceu sem reclamar. O Sr. Cross valoriza a pontualidade, Greta continuou, consultando um tablet sem olhar para a Ara. Não fale com a tripulação a menos que seja necessário. Não entre na ponte de comando, na sala de máquinas ou na suíte principal sem convite. E nada de fotos. Se encontrarmos qualquer dispositivo de gravação, você será removida da embarcação imediatamente. E como estamos a 20 quilômetros da costa, a natação de volta seria desencorajadora. Greta se virou e marchou em direção a um elevador de vidro. O interior do iate era de tirar o fôlego. Mármore raro, paredes revestidas de seda e arte por toda parte. Um esboço de Picasso no corredor. Um Basquiat no saguão. Era um museu flutuante. O Sr. Cross está no lounge do seu, disse Greta quando o elevador subiu. Ele detesta conversa fiada. Ceja concisa. As portas se abrirão. O lounge era uma caixa de vidro com vista de 360 graus para o mar. No centro, sentado em um sofá de veludo preto, estava Damon Cross. Ele era mais jovem do que Ara esperava. Talvez uns 38 anos. Tinha aquele tipo de rosto que capas de revista amam, mandíbula marcada, barba por fazer, olhos da cor do oceano durante uma tempestade. Ele usava uma camisa de lino branca com as mangas dobradas, revelando uma tatuagem no antebraço parcialmente coberta por um relógio de platina absurdo. A Ara Vance, ele disse. A voz dele era suave como uísque, mas tinha uma borda metálica, perigosa. Ele não se levantou para apertar a mão dela. A mulher que descobriu a falsificação na exposição renascentista do Met 3 anos atrás. Ara congelou por um milissegundo. Aquele detalhe não estava no currículo público dela. Era um incidente confidencial. Ou seu chefe Torne tinha criado uma história de cobertura perfeita, ou Damon Cross tinha investigado mais fundo do que deveria. Era uma falsificação grosseira, Sr. Cross. Ara respondeu suavemente, mantendo contato visual. As pinceladas eram excitantes demais para um Tiziano. Damon sorriu. Foi um sorriso predatório. Gosto de pessoas que vemos detalhes. A maioria é cegada pela moldura dourada. Ele caminhou até um cavalete coberto por um lençol no canto da sala. Não te contratei apenas para catalogar minha coleção, a Ara. Qualquer um pode usar um banco de dados. Eu te contratei porque tenho um problema. Ele puxou o lençol. A respiração de Ara travou na garganta. Ela forçou seu rosto a ficar impassível, mas seu coração disparou. Era uma pintura de uma mulher olhando no espelho, mas o reflexo mostrava um esqueleto. Avanitas de Sevilha, Ara sussurrou. Isso foi roubado do Museu Gardner em 1990. Está desaparecido há 30 anos. Tecnicamente, estava perdido, Damon corrigiu com indiferença. Eu adquiri recentemente. Paguei 40 milhões de dólares por isso. Mas há um boato no submundo de que comprei uma farsa. Eu preciso que você me diga se fui roubado. Ara se aproximou da pintura. A situação era crítica. Se aquilo fosse real, Damon Cross não era apenas um traficante de armas, ele estava no topo da cadeia alimentar do mercado negro. Se ela dissesse que era falso, a pessoa que vendeu para ele provavelmente morreria. Se ela dissesse que era real, ela estaria sendo cúmplice de um crime federal. Ela olhou para as rachaduras na tinta. Olhou para a trama da tela. Damon estava logo atrás dela, analisando cada microexpressão do rosto dela. Esse era o teste. A vida dela dependia dessa resposta. Preciso de uma lupa e luz UV, ela pediu. Ela trabalhou em silêncio por 10 minutos. A tensão na sala era palpável, pesada. Finalmente, ela se endireitou. E então, Damon perguntou. É uma obra-prima, disse Ara. A estratificação do pigmento é consistente como o século XVII. O craquelado é natural. Damon relaxou os ombros visivelmente. Ótimo. Porém, Ara adicionou. Damon congelou. O ar na sala pareceu cair 10 graus. Porém, não é Vanitas de Sevilha, ela disse firme. Os olhos de Damon se estreitaram. Expliquei. É uma cópia contemporânea. Brilhante, provavelmente pintada pelo fantasma de Budapeste nos últimos 5 anos. Mas ele cometeu um erro.
Ara apontou para o canto do espelho na pintura. Ele usou branco de titânio para o destaque de luz. O branco de titânio só foi inventado em 1921. O silêncio se esticou. Um músculo na mandíbula de Damon tremeu. Você tem certeza? Ele perguntou baixinho. Eu apostaria minha vida nisso. Ara respondeu. Damon encarou a pintura por um longo momento. Então, ele riu. Um som seco, sem humor. Ele caminhou até uma mesa lateral, pegou um telefone e discou. É falso, ele disse ao telefone. Lidem com ele. Ele desligou e se virou para Ara. Havia uma mistura de fúria e admiração nos olhos dele. Você acabou de me poupar de um grande constrangimento, certa, Vance? E custou a vida de um homem. Como se sente? Ara não piscou. Sinto que acabei de ganhar meu salário. Damon a estudou como se ela fosse um quebra-cabeça. Bem-vinda a bordo do Obsidian. O jantar é às 8. Traje formal. Temos convidados vindo do continente. Ah, é a Ara. Sim, Sr. Cross. Nunca minta para mim. Ara assentiu e saiu. Assim que as portas do elevador se fecharam, suas mãos começaram a tremer. Ela cerrou os punhos para parar o tremor. Ela tinha passado no primeiro teste, mas acabara de perceber a magnitude do perigo. Damon Cross era um assassino. Ela estava presa no meio do oceano com ele. Enquanto o elevador descia, ela viu, pela fresta das portas de vidro, Damon pegar uma faca e rasgar a tela de $40 milhões ao meio. A cabine que deram para Ara era maior do que todo o apartamento que ela tinha deixado para trás em Londres. Ficava no convés principal, como uma varanda privativa debruçada sobre o mar, puro luxo. Mas Ara não perdeu nem um segundo admirando a contagem de fios dos lençóis de algodão egípcio. Assim que a porta pesada de madeira maciça se fechou, ela entrou em modo operacional. Os olhos dela barreram o quarto como um radar. Ela verificou o detector de fumaça, as saídas de ar-condicionado, a parte debaixo da escrivaninha de mogno. E bingo! Ela encontrou 2 grampos. Um gravador de áudio minúsculo escondido atrás da cabeceira, da cama e uma câmera. Olho de peixe camuflada dentro do relógio digital. Qualquer amador teria arrancado aquilo na hora. Mas Ara não era amadora. Se ela desativasse as escutas, estaria assinando um atestado de culpa, gritando para Damon Cross que ela era uma profissional. Em vez disso, ela jogou o jogo dele. Ela levou uma toalha para o banheiro, ligou o chuveiro na temperatura máxima para criar uma parede de ruído branco como barulho da água, e sentou no chão frio com seu telefone descartável. Ela digitou uma única mensagem para seu chefe, Silas, algo confirmado, instável e violento. O cofre provavelmente está no convés inferior. Preciso das plantas do navio. Ela esperou. Nada, nenhuma resposta. O silêncio do outro lado era perturbador. Sem tempo a perder, ela se arrumou. O guarda-roupa da cabine já estava inexplicavelmente abastecido com roupas do tamanho exato dela, o que era um detalhe arrepiante. Teria sido Silas ou Damon quem providenciou isso. Ela escolheu um vestido de seda verde esmeralda. Era modesto na frente, mas tinha um decote profundo nas costas, desenhado para distrair e desarmar. Às 19:55, ela subiu para o jantar. O sol estava se pondo, tingindo a água de vermelho sangue, o que parecia um presságio. A mesa estava posta para 6, mas a atmosfera era pesada. Damon já estava lá, vestindo um smoking impecável. Ele parecia devastadoramente bonito, o que o tornava ainda mais aterrorizante. Você se limpa bem, a Ara, ele comentou, entregando a ela uma taça de cristal vintage. Antes que ela pudesse responder, o barulho ensurdecedor de rotores cortou o ar. Um helicóptero estava pousando no convés de popa. 2 homens desembarcaram enquanto o vento chicoteava suas roupas. O primeiro era um gigante com sotaque russo pesado, Vladimir Volkov, um magnata da energia conhecido por sua brutalidade. O segundo era um americano mais jovem, com um rosto tão perfeito que parecia ter sido esculpido por cirurgiões plásticos. Damon fez as apresentações. Ara, conheça meus associados. Vladimir e Julián. O sangue de Ara gelou nas veias. Ela conhecia Julián. Não pessoalmente, mas o rosto dele estava no dossiê que ela estudou antes da missão. Julián Sterling não era um empresário. Ele era um fixer, um solucionador de problemas da CIA, que operava nas sombras. Se Julián a reconhecesse, ou se rodasse o rosto dela em um banco de dados de reconhecimento facial, o disfarce de curadora de arte inocente cairia em segundos. Julián deu um passo à frente com um sorriso depredador. Prazer. Não sabia que Damon tinha um gosto tão refinado para a equipe. Sou a curadora, Sr. Sterling. Ara disse, apertando a mão dele. A mão dele era fria. Curadora? Julián repetiu,
os olhos dele perfurando os dela. Tenho a sensação de que já nos vimos antes. Londres, Nova York. Duvido, a Ara mentiu, forçando um sorriso casual. Eu mantenho um perfil discreto, geralmente em arquivos empoeirados e porões de museus. E mesmo, Julián desafiou. Você tem a postura de uma bailarina. Ou de um soldado. Damon assistia a tudo bebericando seu vinho, divertido. Julián desconfia até da própria sombra. Não leve para o pessoal. Ele acha que o garçom está tentando envenená-lo. No meu ramo de trabalho. O garçom geralmente está. Julián riu, mas os olhos dele não saíram de Ara. O jantar foi um campo minado. Enquanto comíam lagosta e risoto de trufas, conversavam sobre política global e preços do petróleo. Ara teve que interpretar o papel da intelectual, falando sobre o mercado de arte enquanto desviava das perguntas armadilha de Julián. Então, Ara, Julián disse, cortando o bife com precisão cirúrgica. Onde você estudou? Sorbonne, Yale, Florença. Ela mentiu sem piscar. No Instituto de Arte e Restauração. Ah, tenho um amigo que leciona lá, disse Julián. Professor Moretti. Você o conhece. Era uma armadilha clássica. Não existia nenhum professor Moretti. Acredito que você queira dizer professor Morelli, a Ara corrigiu gentilmente, com um tom nostálgico. O velhinho que cheira a terebentina. Sim, fiz o seminário dele sobre afrescos. Julián fez uma pausa. Ele sorriu, mas foi um sorriso tenso. Ele sabia que ela era boa. O jogo de xadrez tinha começado. Após o jantar, os homens foram para o lounge de charutos e a Ara foi dispensada. Ela saiu para o convés, o coração martelando contra as costelas. Ela precisava de ar fresco, precisava pensar. Julian Sterling e Expola. Ela tinha talvez 24 horas antes que ele fizesse uma ligação e descobrisse que Ara Vance não existia antes de 3 anos atrás. Ela estava debruçada na grade, olhando para a água escura e considerando pular, quando ouviu passos. Ela girou. Era Damon. Ele tinha saído silenciosamente, abandonando seus convidados. Só admirando a vista, ela disse, tentando parecer calma. Damon invadiu o espaço pessoal dela, prendendo-a contra a grade do navio. Ele cheirava a fumaça de charuto e sândalo. Julián não gosta de você, Damon sussurrou. Ele acha que você é uma infiltrada. Eu não sou, a Ara sustentou o olhar dele. Eu sei, Damon disse. Porque se você fosse uma espia, não estaria usando um medalhão que custa $15. Ele estendeu a mão e tocou o colar de prata barato no pescoço dela. Espiões geralmente têm adereços melhores. O toque dele foi elétrico, mas aterrorizante. Eu tenho um trabalho para você, Ara. Esta noite. A arte já foi catalogada por hoje, ela respondeu. Não é sobre arte. Damon sussurrou, encostando os lábios no ouvido dela. Eu preciso que você roube algo para mim. A Ara arregalou os olhos. Como? Vladimir Volkov, Damon apontou com a cabeça para o lounge onde o russo ria alto. Ele está usando um anel. Um anel de cinete de ouro pesado. Dentro da aliança estão gravadas as coordenadas de uma mina de lítio na Sibéria. Ele prometeu vender para mim, mas sei que está vendendo secretamente para os chineses a manhã de manhã. Você quer que eu tire o anel do dedo de um homem? Eu quero que você o seduza, Damon ordenou friamente. Pegue o anel, tire uma foto da inscrição interna e devolva antes que ele perceba. Eu sou uma curadora, Damon não uma ladra. Damon recuou e olhou fundo nos olhos dela. Você identificou uma pintura falsa em 10 minutos que enganou especialistas por anos. Você notou que Julián estava te testando antes mesmo de lhe terminar a frase. Você não é só uma curadora, Ara. Pare de fingir. A ameaça ficou clara. Faça isso e eu pago o dobro do seu contrato. Fale ou recuse, e talvez Julián tenha razão sobre você. E nós sabemos o que acontece com pessoas que mentem para mim. Ele voltou para dentro, deixando a Socina no escuro. A missão tinha saído completamente dos trilhos. Ela deveria estar investigando Damon, não trabalhando como espiã corporativa para ele. Ela tocou o medalhão. Dentro dele não havia uma foto de família. Havia uma pílula de cianeto comprimida, o último recurso para não ser capturada viva. Ok, ela sussurrou para o vento. Vamos trabalhar. Ara sabia como homens como Vladimir Volkov funcionavam. Eram criaturas de ego e indulgência. Ela alisou o vestido, respirou fundo e entrou no lounge de charutos. O ar estava denso. Volkov contava uma história barulhenta sobre caçar tigres na Sibéria, enquanto Julián ouvia com um sorriso cínico. Ara foi direto ao bar. Um copo d'água, por favor, ela pediu com uma voz suave, quase tímida.
Volkov parou no meio da frase. Seus olhos pequenos e brilhantes focaram nela. A bela curadora retorna, não está entretida com nossas conversas masculinas, certa? Vance? Ara se virou com sorriso excitante, perfeitamente calculado. Confesso, Sr. Volkov. Meu conhecimento de casa se limita a pinturas de Rubens. Mas, estou fascinada pelas suas histórias. Ela manteve o contato visual, desafio sutil disfarçado de admiração. Julian Sterling observava tudo do canto, desconfiado. Então sente-se conosco, minha querida. Volkov bateu no sofá de couro ao lado dele. O anel de ouro brilhava no dedo dele sob a luz fraca. Ara sentou-se. Ela deixou Volkov servir uma bebida para ela, fingindo não saber o quão forte era, mas seu objetivo não era embebedá-lo. Era fazer-lo baixar a guarda. Ela usou a arte como arma. Começou a falar sobre o poder oculto dos objetos, como simples anel poderia carregar séculos de história. Volkov, acostumado a pessoas que só queriam seu dinheiro, ficou encantado por ser ouvido. Ela se inclinou levemente. Às vezes, ela murmurou, os segredos mais preciosos não estão em museus. Braçal de família, por exemplo. Volkov riu, estufando o peito. Você entende este anel? É símbolo. Meu avô usava quando fundou nosso império. É magnífico, Ara disse, como olhos brilhando de falsa reverência. Posso? Só por momento. Ela estendeu a mão delicada. Volkov hesitou por uma fração de segundo, o instinto dele dizia não, mas o ego dizia sim. Ele tirou o anel pesado e colocou na palma da mão dela. O coração de Ara disparou. Era agora. Enquanto fingia examinar o braçal contra a luz, ela sutilmente puxou o telefone do bolso oculto do vestido, já no modo câmera. Com movimento rápido de prestidigitadora, ela angulou o anel e tirou 3 fotos em sequência do interior da aliança, cobrindo o movimento com a outra mão. Clique, clique, clique. Silencioso. Perfeito. É realmente legado, ela disse, devolvendo o anel com sorriso doce. Obrigada por compartilhar tal tesouro. Volkov colocou o anel de volta, radiante, sem fazer ideia de que acabara de perder $40 milhões. Ara pediu licença, alegando dor de cabeça por causa da fumaça. Ao passar por Damon, os olhares se cruzaram. Ele deu aceno quase imperceptível. Ela tinha conseguido. De volta à segurança relativa de sua cabine, Ara enviou as fotos para Silas. Anel de Volkov obtido. Coordenadas enviadas. Preciso de estratégia de saída. Julian Sterling está ativo. A resposta veio rápida. Muito bem. Mantenha o disfarce. Saída sendo arranjada. Aguarde instruções. Ela apagou tudo. Mas Ara sabia que não podia confiar apenas em Silas. Ela pegou pequeno pendrive criptografado que escondia no salto do sapato não aquele que deu a Silas, mas o dela, sua apólice de seguro. Ela começou a compilar seu próprio dossiê sobre Damon, Julian e Volkov. Seu plano de Silas desse errado e ela sentia que daria, ela precisava de alavancagem. Na manhã seguinte, o clima no Obsidian tinha mudado. Volkov tinha ido embora, despachado para a costa antes do amanhecer. Damon estava no convés de popa, furioso ao telefone. Quando viu a Ara, ele desligou e sorriu sorriso de tubarão que acabou de comer. Aquele russo tentou recuar no negócio, Damon disse. Mas graças a você, Ara, eu tinha as coordenadas exatas. Minha equipe tomou a mina durante a noite. Volkov perdeu tudo. Ara sentiu frio na espinha. Ela tinha acabado de facilitar uma aquisição hostil internacional. Tentando focar na sua missão original, ela perguntou: preciso de acesso aos conveses inferiores para o inventário de arte, Sr. Cross. Damon estreitou os olhos. Os conveses inferiores são restritos. Acesso apenas para a tripulação. O cofre está fora dos limites. Ele se afastou, deixando claro que ela estava pisando em terreno perigoso. Naquela tarde, enquanto Ara estava na biblioteca fingindo catalogar livros raros, Julian Sterling apareceu. Ele não fez rodeios. Você é realmente muito boa, ele disse, encostando na porta. Damon acha que você é brilhante. Mas eu rodei seu nome em todos os bancos de dados do planeta. Ara Vance fantasma. Sem certidão de nascimento, sem registros universitários. Você não existia há 3 anos. Ara manteve a calma, mas seu coração parou. Talvez eu prefira o anonimato. Anonimato é luxo de rico ou necessidade de espião, Julian rebateu, sentando-se de frente para ela. Qual deles é você, Ara? Ou devo te chamar de Projeto Nightingale? Ara congelou. Nightingale era o código ultrasecreto da unidade de Silas. Julian sabia de tudo. Ele não era apenas fixer,
Ele era elite da inteligência. No minta para mim, Julian disse, a voz ficando dura. Quem te enviou? Silas Thorne. Não havia mais como negar. Sim. Julian assentiu. Eu sabia. Thorne é uma cobra. Ele está te usando. Ele te disse que queria os livros contábeis, ou a arte. O que você quer? Ara perguntou, baixando a guarda. Eu quero Damon Cross. Julian disse. Ele financia terroristas, vende armas para estados desonestos. Mas ele está prestes a cometer un erro fatal. Ele vai vender uma tecnologia classificada para um governo hostil. Um dispositivo de pulso eletromagnético, um micro-EMP capaz de apagar a infraestrutura de uma cidade inteira sem deixar rastros. Está no cofre dele. A mente de Ara girou. MP. Silas mentiu. Ele disse que era sobre lavagem de dinheiro e arte roubada. Ele a mandou para recuperar uma arma de destruição em massa sem avisá-la. É isso que Thorne quer, não é? Julian continuou. Ele não quer destruir o dispositivo. Ele quer roubá-lo para ele mesmo. E você quer que eu te ajude a pegar? Ara perguntou. Se você cooperar, se me entregar o dispositivo, eu garanto imunidade total, uma nova vida e proteção contra Thorne e Cross. Sua dívida será apagada, Julian ofereceu. Ele colocou um telefone via satélite criptografado na mesa. Ligue para este número quando tiver o EMP. Nós vamos te extrair. Escolha com sabedoria, Ara. Se Thorne descobrir que você está falando comigo, ele te mata. Se Cross descobrir quem você é, ele te mata. Eu sou sua única saída. Julian saiu, deixando Ara sozinha com o telefone satelital e uma bomba relógio tática em suas mãos. Naquela noite, Ara não conseguiu dormir. O jogo tinha mudado drasticamente. Ela estava presa entre dois poderes implacáveis, Silas, seu chefe traidor, e Julian, o agente da CIA que a chantageava. Ela tomou uma decisão. Ela não seria pior de ninguém. Ela ia pegar aquele EMP, mas não para Silas, e não para Julian. Ela ia pegar para si mesma. Era a única alavancagem real que ela teria para sair daquele iate viva. Para isso, ela precisava invadir o cofre impenetrável 2 níveis abaixo da linha d'água. E para entrar lá, ela precisava ser criativa. O plano começou a se formar em sua mente. Era hora de deixar de ser a curadora e começar a ser a lenda que ela estava destinada a se tornar. Na manhã seguinte, Ara viu sua oportunidade. Greta, a chefe de equipe, informou que Damon estaria ocupado hospedando um jogo de póquer de alto risco no lounge de observação. Isso significava que a segurança estaria distraída. Ara precisava das plantas do navio. Ela foi até a sala de engenharia, um lugar estritamente proibido. Ela sabia que o engenheiro júnior, um rapaz chamado Lars, era descuidado. Ela estava, o crachá dele pendurado um gancho do lado de fora da porta enquanto ele tomava café. Um erro amador. A Ara usou um grampo de cabelo para abrir a fechadura, um truque que aprendeu em uma casa segura em Praga e entrou. A sala era um emaranhado de fios e monitores. Em uma das telas, ela encontrou o que precisava, as plantas estruturais do obsidian. Ela fotografou a localização do cofre, os pontos de acesso e, crucialmente, os tubos de ventilação que levavam até lá. Antes de sair, ela usou um pequeno dispositivo embaralhador para apagar seu registro de entrada digital. Ela era um fantasma. A noite da venda chegou. O iate estava vibrando como uma energia nervosa. Damon Cross estava no salão principal com seus clientes finais. A Ara, vestida com um vestido preto simples e funcional, moveu-se pelas sombras. Ela criou uma distração na cozinha, um pequeno incêndio elétrico, fácil de conter, mas suficiente para atrair metade da tripulação. Enquanto os guardas corriam para o fogo, Ara correu para os dutos de ventilação. O espaço era apertado, escuro e cheio de poeira. Ela se arrastou como uma aranha em sua teia, o coração batendo um ritmo frenético contra o metal frio. Ela chegou à grade de ventilação logo acima do cofre. Abaixo dela, através das frestas, ela viu a sala blindada. No centro, em um pedestal, estava um cilindro preto elegante, o dispositivo MP capaz de apagar Londres. Damon Cross estava lá, ladeado por guardas. E na frente dele estávamos compradores. Ara prendeu a respiração. O comprador principal, um homem mais velho de terno impecável, virou o rosto. Ara quase gritou. Não era um terrorista desconhecido. Era Silas Thorne, seu chefe. O homem que a contratou. A peça final do quebra-cabeça se encaixou como um clique doloroso. Silas não a enviou para impedir Damon. Ele a enviou para auditar a mercadoria antes que ele a comprasse para si mesmo. Ele ia revender aquela arma por um preço ainda maior. Julian estava certo o tempo todo. Lá embaixo, Silas apertou a mão de Damon.
Os fundos foram liberados. 50 milhões na conta das Ilhas Caimán. E a garota, acertá. Vance? Damon perguntou. Casualmente. Ela serviu ao seu propósito. Silas respondeu com aquela voz fria e destacada. Ela é inteligente demais. Sugiro acidente no mar. Assim que deu sair do navio como dispositivo, claro. Não quero que a bagunça atrapalhe minha partida. A traição não trouxe lágrimas para Ara. Trouxe uma clareza congelante. Ela olhou para o telefone satelital que Julián tinha dado a ela. A mensagem dizia: mantenha a posição. Equipe de recuperação a caminho. Ela olhou para os homens abaixo que planejavam matá-la. Se ela esperasse por Julián, estaria apostando em uma agente da CIA que já a tinha ameaçado. Se ficasse ali, morreria. Ela guardou o telefone. Ela cansou de ser peão no tabuleiro de xadrez deles. Era hora de virar a mesa. Ara puxou o pequeno hammer de MP do cinto. Ela arrancou a proteção, expondo a fiação de cobre crua, e enfiou diretamente na caixa de junção do ventilador. Ela configurou o temporizador. 5 segundos. 5, 4, 3. Lá embaixo, Silas estendeu a mão para a maleta como dispositivo. 2, 1. Zap. Uma faísca choveu sobre o cofre, seguida por estalo elétrico ensurdecedor. As luzes morreram instantaneamente. As travas magnéticas da porta de aço bateram como som de uma guilhotina, trancando todos lá dentro. A luz de emergência vermelha piscou, lançando sombras demoníacas pela sala. Mas que diabos! Damon gritou. Ara chutou a grade. A tampa de metal pesado despencou 6 metros, esmagando uma vitrine de vidro lá embaixo. Antes que o vidro tocasse o chão, Ara pulou. Ela aterrissou agachada na mesa central, rolando para absorver o impacto. O caos estourou. Protejam o pacote. Silas berrou no escuro. Atíreme em qualquer coisa que se mova. Os guardas de Damon abriram fogo. Flashes dos canos das armas iluminaram a sala como estrobo aterrorizante. Balas estilhaçavam o mármore. Ara rastejou pelo chão, o cheiro de ozônio e pólvora queimando suas narinas. Ela não estava mirando nos homens, estava mirando na maleta. Ela viu a maleta caída perto do pedestal e avançou. Mas uma bota pesada pisou no pulso dela. Ara gritou. Guarda se ergueu sobre ela na penumbra vermelha, apontando a arma. Sem hesitar, ela agarrou caco de vidro da vitrine quebrada e cravou no tornozelo do guarda, na brecha entre a bota e a calça. Ele uivou e recuou. Ara agarrou a maleta pesada e correu. Ela pegou, Silas gritou. A garota está como dispositivo. Ara correu para a parede oposta. Ela sabia que não conseguiria abrir a porta magnética sem energia. Mas ela conhecia navios. Ela alcançou o painel de supressão de incêndio, quebrou o vidro com a maleta e puxou a alavanca manual com todo o peso do corpo. Gás halon explodiu das aberturas do teto. A névoa branca e espessa inundou a sala instantaneamente, sugando o oxigênio para apagar qualquer fogo e sufocar qualquer pessoa. Máscaras. Pegue mais máscaras. Damon engasgou cego pela fumaça. Ara puxou a seda do vestido sobre o nariz e a boca. Movendo-se por memória tátil, ela encontrou a roda de anulação mecânica da porta do cofre. Ela girou com força total. As engrenagens gritaram em protesto. Uma bala ricocheteou na moldura da porta a centímetros do rosto dela. Como último esforço, a vedação quebrou. Ela empurrou a porta pesada, tropeçou para o corredor e empurrou ar rico em oxigênio para os pulmões. Ela não olhou para trás. Ela correu. O alarme do navio estava berrando agora. Ara correu para o convés de popa e bateu de frente como uma parede de vento e chuva. A tempestade tinha chegado. O obsidian balançava violentamente. Trovões estalavam acima, abafando as sirenes. Vai a algum lugar, Ara. Ela girou. Julián Sterling estava perto da amurada de bombordo. Ele não estava sozinho. 2 oficiais táticos de preto estavam com ele. Mas eles não estavam apontando para a porta do cofre. Estavam apontando para ela. Você está atrasado, Ara gritou contra o vento. Estou bem na hora, Julián disse calmamente. Passe a bola, Ara. Nós assumimos daqui. Você disse que ia me extrair. Planos mudam. Julián deu passo à frente. A agência não pode ter testemunhas dizendo que roubamos uma arma de destruição em massa de cidadão privado. Pega mal. Me dê a maleta e eu farei ser rápido. Ele ia matá-la. Exatamente como Silas. Exatamente como Damon. De repente, a porta atrás de Ara explodiu. Damon Cross saiu tropeçando, com sangue escorrendo de corte na testa e uma submetralhadora na mão. Silas Thorne estava logo atrás dele.
parecendo um animal encurralado. Ninguém sai deste navio. Damon gritou. Foi instantâneo, o triângulo da morte. Julián e sua equipe à esquerda, Damon e Silas à direita. E Ara, tremendo na chuva, presa no meio como a arma mais perigosa da terra. Largue a arma, Damon, Julián gritou. Você está no meu território federal. Damon cuspiu. Me escutem. Silas berrou, olhando para a maleta. Podemos fazer um acordo. Dividimos a tecnologia. Sem acordos. Damon rugiu, levantando a arma. O tempo pareceu desacelerar. Ara olhou para a água escura e agitada, 12 metros abaixo. Ela olhou para os homens que queriam usá-la, vendê-la ou enterrá-la. Vocês querem isso? Ara gritou, a voz cortando a tempestade. Ela abriu as travas da maleta. Não se atreva, Julián gritou. Ara abriu a caixa. Dentro, o núcleo do EMP pulsava como uma luz azul suave. Ela agarrou o núcleo cilíndrico como uma mão e arremessou a maleta de metal vazia aos pés de Damon. Pega! Damon vacilou, disparando uma rajada de balas que saiu selvagem. A equipe de Julián abriu fogo em resposta. O convés virou um inferno de balas cruzadas. Ara não esperou para ver quem ganhava. Ela abraçou o núcleo do EMP contra o peito e saltou sobre a grade. Ela caiu 12 metros na escuridão. O impacto como Mediterrâneo foi brutal, como bater em concreto. O frio chocou seu sistema, mas ela chutou para cima, desesperada. Quando rompeu a superfície, tossindo água salgada, ela olhou para cima. O Obsidian era uma silhueta contra os relâmpagos. Os flashes das armas ainda pipocavam. Então, um estrondo massivo sacudiu a água. Uma bala perdida tinha atingido os tanques de combustível de aviação perto do heliponto. Uma bola de fogo do tamanho de um prédio engoliu a popa do iate, transformando a noite em dia. Ara flutuava na escuridão, sozinha como os destroços. Ela abriu seu medalhão de prata. Ignorou a pílula de cianeto e apertou um botão minúsculo escondido. Um sinalizador. 10 minutos depois, o zumbido de um motor cortou a tempestade. Um bote Zodiac preto surgiu das sombras. Mãos fortes a puxaram para fora da água. Ara desabou no chão de borracha, tremendo incontrolavelmente. Ela olhou para cima para ver quem a tinha salvado. Era Greta, a chefe de equipe com cara de mármore. Você está horrível, certa? Vance, Greta disse com seu sotaque alemão, entregando um cobertor térmico. Ara soltou uma risada quebrada e histérica. Você conseguiu a transferência? A Ara perguntou. 50 milhões desviados das contas de Cross antes que o sistema caísse. Greta confirmou, pilotando o barco para longe do inferno em chamas. O livro caixa que você carregou me deu tudo, o que eu precisava para deixá-lo sem um centavo. Ara olhou para o núcleo do EMP em seu colo. É isso. Isso é com você, Greta disse. Ara olhou para a arma que poderia silenciar uma cidade. Ela olhou para o fogo consumindo o iate. Ela olhou para o oceano profundo e impiedoso. Ela não queria o poder. Ela só queria a liberdade. Ela se inclinou sobre a borda do bote e soltou o dispositivo. O cilindro afundou instantaneamente, espiralando para a pressão esmagadora do fundo do mar, onde nenhum governo e nenhum bilionário jamais o encontraria. Dirija, Ara sussurrou. Só dirija. O fogo no Obsidian queimou por 2 dias. As notícias chamaram de acidente trágico. Disseram que o bilionário Damon Cross e vários associados pereceram no incêndio. Houve rumores de envolvimento da CIA, rumores de um ataque da máfia russa, mas nada foi confirmado. O mar guarda seus segredos. Quanto a Ara Vance, ela morreu oficialmente naquela noite também. Seu passaporte foi encontrado nos destroços. Nathaniel, seu ex-marido, recebeu um pagamento gordo de seguro de vida, que ele prontamente perdeu 6 meses depois em um esquema de investimento ruim. Um esquema secretamente orquestrado por uma empresa fantasma baseada nas Ilhas Caimán. Karma é uma coisa linda, não é? Ninguém sabe onde a mulher que foi a Ara vive agora. Alguns dizem que ela comprou um viñedo na Toscana. Outros dizem que ela administra uma galeria de arte em Kyoto. Mas se você vir uma mulher com olhos cinza impressionantes e um medalhão de prata barato sentada em um café, observando o mundo com uma precisão calma, não tente mentir para ela. E definitivamente, não pergunte sobre o iate. Ela fez as malas sem lágrimas. Ela entrou no iate como vítima, e saiu nadando como uma lenda. Porque a mulher mais perigosa na sala não é a que está gritando. É aquela que sabe exatamente quando ir embora. É o que levar com ela quando vai. Que história insana. Ela não só sobreviveu, ela reescreveu o jogo inteiro. E você? O que você teria feito como dispositivo EMP?
Teria vendido por bilhões ou jogado no oceano como ela fez? Me conta aqui nos comentários, eu leio todos. Se você curtiu essa história de traição, roubos de alto risco e vingança doce, esmaga esse botão de like. Isso ajuda demais o canal. E se ainda não fez isso, se inscreve e ativa o sininho para não perder nossa próxima história de drama da vida real. Semana que vem vamos falar sobre um ganador da loteria que forjou o próprio sequestro. Você não vai querer perder. Obrigado por assistir e fiquem seguros por aí. Fui.